E aí, seus ovos, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer um vídeo aqui dos os 4 alfas mais raros de Team Wolf. Eu vou explicar um pouco sobre o poder deles e falar qual é o mais forte. Então fique até o final do vídeo que eu vou explicar bastante coisa sobre esses 4 alfas aí, falar um pouco sobre eles e tal, e falar qual deles é os mais fortes assim, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para geral, para todo mundo ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Bora pro vídeo, né? Os 4 alfas mais raros de Team Wolf são Thalia Haley, é um lobisomem alfa evoluído, muito raro e poderosa e bastante respeitado por todos ao seu redor. Próximo é o Deucalio. Eu sei, muitos vão falar que o Deucalio não é raro, pois qualquer um pode ficar igual ele, né? Se tornar um lobisomem evoluído. A Kali, o lobisomem evoluído não, aprimorado. A Kali e o Enes absorveram os poderes dos seus betas e não chegaram nem perto do poder do Deucalio, né? E ele é bem mais poderoso que a Kali, bem mais forte também, né? Deucalio é raro, pois absorveu o poder da sua alcateia toda. Coisa que é raro um alfa fazer isso, pois, como a Cora diz, perder um membro da alcateia é como perder um braço. Então ele é raro e muito poderoso, bastante temido, né? Próximo é o Douglas, um híbrido ou tríbrido, né? Ele é parte leão, parte lobisomem e tem os poderes de um cavaleiro fantasma, fazendo assim com que ele se torne um dos alfas mais fortes e poderosos de Team Wolf, e muito raro também. Pois ele é um híbrido, né? Então ele deixa de ser raro, sendo tríbrido ou híbrido, ele vai ser raro de qualquer jeito, muito poderoso. Próximo e último alfa é o Scott. Um alfa genuíno que não precisa matar ou herdar o poder de ninguém. Ele ganha esse poder por caráter e força de vontade. O Scott é um alfa que tem potencial de ser muito forte e poderoso. Ele por enquanto está evoluindo cada vez mais. Ele tinha que estar nessa lista, pois é um alfa muito raro e respeitado também, né? Agora eu vou explicar um pouco sobre cada alfa, né? Vou começar pela Thalia Haley, a mãe do Derek. A Thalia era um lobisomem alfa evoluído e ela era alfa da sua própria família. E ela era muito respeitada, pois era um lobisomem evoluído. Não se sabe como ela se tornou alfa, mas tem muita teoria, né? Uns dizem que ela possa ser um alfa genuíno, né? Pois isso explicaria porque o Deaton sabia que o Scott iria se tornar um alfa genuíno. Para quem não sabe, o Deaton namorava a Thalia, né? Eu acho que a Thalia se tornou alfa herdando o poder dos seus pais, né? Eu acho. Para quem não sabe, no universo de Team Wolf, se uma família de lobisomem alfa, se não for um lobisomem, o alfa é o pai ou a mãe, né? Se caso a mãe e o pai dos lobisomens for o alfa e tiver filhos, o mais velho herdará o poder de alfa de seus pais. Quando os pais morrer por uma causa natural, né? Se eles morrer tipo por facada de alguma pessoa, algum caçador matar, né? Aí os filhos, o mais velho, herdará o poder de alfa do pai ou da mãe, né? E eu acho que a Thalia herdou o poder de alfa. Eu acho que a Thalia herdou o poder de alfa. Ela não tem cara de que mataria, né? Por poder. Pois ela até tinha uma frase que ela falava para seus filhos, que eles podem ser um predador, mas não precisam ser assassinos. Então ela possa ter ganhado seu poder de alfa herdando dos seus pais, igual aconteceu com a Laura Haley, que era a filha mais velha dela, né? E ela se tornou mais forte, poderosa e rara também, pois além de ser uma alfa, ela era evoluída, ou seja, ela conseguia se transformar em um lobo. E isso é a explicação da Thalia, né? Isso aqui explica um pouco sobre a Thalia. Agora vamos pro Deucalio. Deucalio é um lobisomem alfa aprimorado, ou seja, ele roubou o poder da sua cateia inteira. Eu vou resumir um pouco como isso aconteceu, como isso chegou nisso, né? Quando o Deucalio não era um lobo demônio, ele, a Kali e o Enes eram alfas normais e tinham cateias com betas e tal. Pelo que eu entendi, os caçadores capturaram um beta do Enes e mataram ele. Aí o Deucalio, a Kali e o Enes, cada um com sua alcateia de betas, foram para Beacon Hills pedir ajuda da Thalia, que na época os alfas respeitavam ela por ser evoluída e tal. Eles foram até a Thalia pedir ajuda com os caçadores, mas aí o Enes queria vingança. Antes do Enes fazer vingança, o Deucalio reuniu membros da sua alcateia e marcou um encontro com Gerard, que na época comandava os caçadores.
E o Gerard foi nesse encontro de paz, junto com alguns dos seus homens que queriam paz também, né, com os lobisomens. Mas aí o Gerard acabou matando os seus próprios homens e os betas do Deucalion. E depois enfiou 2 flechas nos olhos do Deucalion após o Deucalion, na época era um homem de visão, né, que queria paz e tal, não queria encrenca com ninguém. Depois disso, o Deucalion foi levado para a clínica do Ditton, né, e lá na clínica do Ditton estava o Ditton, a Thalia e um beta do Deucalion. O beta do Deucalion viu que o Deucalion não conseguia se curar e ele tentou matar o Deucalion para roubar o poder de Alpha, mas aí o Deucalion acabou matando ele e descobrindo que tem como roubar o poder dos seus betas, e assim ele fez. Ele roubou o poder de todos os seus betas e mandou a Kali e o Ennis fazer isso também, e assim ele criou a Alcateia de Alphas e se tornou um lobo demônio, né? É um dos lobisomens mais fortes e poderosos de Teen Wolf, né? Não se sabe também como o Deucalion se tornou alfa, né? Mas uns diziam que o Deucalion poderia ser um alfa genuíno, né? Eu não entendi o porquê também, mas uns diziam que ele poderia ser um alfa genuíno, né? E se ele explicar porque o Deucalion tinha aquele rosto preto, porque o Scott começou a empretar o rosto. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, né? Pra quem viu meus vídeos lá da transformação do Deucalion, da transformação do Peter, vai entender que não tem muito a ver assim também. Tem um pouco a ver, claro, mas não com a transformação do Scott, nem a transformação do Deucalion. Agora o próximo é o Douglas, né? O próximo que eu vou falar é o Douglas. O Douglas é um lobisomem alfa, parte leão e com os poderes de um cavaleiro... lobisomem alfa, parte leão e com os poderes de um cavaleiro fantasma. Pra mim ele é um triplo, né? Eu postei um vídeo ontem explicando tudo sobre o Douglas. Eu vou resumir um pouco pra vocês sobre ele. Douglas é um nazista que há 70 anos atrás queria formar seu próprio exército sobrenatural, que no caso era caçado selvagem. Mas a primeira tentativa de fazer isso, ele falhou e acabou ferido, e foi pedir ajuda para os médicos do medo, que acabou prendendo ele para usá-lo. Depois que os médicos do medo morreu, ele se libertou e ficou em Bicorrios para tentar novamente criar seu exército sobrenatural. Mas dessa vez ele conseguiu, pois ele roubou os poderes de um cavaleiro fantasma e se tornou um tríbrido, parte lobisomem alfa, parte leão e com os poderes de um cavaleiro fantasma. Ele, sendo um tríbrido ou híbrido, não deixa de ser muito forte e poderoso, né? E raro, e bastante raro também. Então ele tinha que estar nessa lista aqui, né? Agora, o último alfa da lista é o Scott, um verdadeiro alfa. Aquele que não precisa roubar nem herdar o poder de ninguém. Ele ganha esse status com a caráter e força de vontade, né? Eu não preciso resumir o Scott, né? Todos nós sabemos que ele é um alfa fraco, pois se segura muito nas batalhas, mas o Scott tem o potencial de se tornar muito forte e poderoso. Pra mim, muito forte e poderoso, né? Então pra mim o Scott é o melhor alfa, né? Pelos feitos que ele já fez, né? Tudo que ele passou e perdeu e sempre continua em pé e tentou ajudar a todos. Então pra mim o Scott é o melhor alfa e tem o potencial de se tornar um alfa mais poderoso de um Wolf, né? Na minha opinião. O Scott tinha que estar nessa lista como o mais raro e respeitado de todos, né? E agora é para saber quem é mais forte e poderoso entre eles. Em primeiro lugar é o Douglas, já que ele é um tríbrido, né, com três poderes. Ele é muito forte e ele até disse que poderia partir o Theo em meio. E querendo ou não, ele matou um cavaleiro fantasma com uma facilidade imensa, né? Então tinha que estar. O próximo é o Deucalion. Ele era muito forte e tinha os reflexos muito bons, já que ele passou muito tempo cego. Então isso se aprimorou muito e ele tem muito poder, né? Já que ele roubou o poder de seus beta inteiro. Penúltimo é a Thalia. Ela era um lobisomem alfa muito poderosa e ela tinha muitas habilidades, né? Que quase ninguém sabia, né? E o último é o Scott. Mas calma aí, fãs do Scott igual a mim, calma que eu vou explicar. O mais poderoso é o Douglas, mas como sabemos, a Thalia está morta, o Deucalion está morto e o Douglas virou um cavaleiro fantasma. Então só restou o Scott vivo, fazendo assim que ele se torne o alfa mais forte e poderoso de Teen Wolf, na minha opinião, e eu tenho certeza que fãs de Teen Wolf também vão concordar comigo nisso aí. Então esse foi o vídeo, eu expliquei um pouco sobre os 4 alfas mais raros de Teen Wolf, como eles ganharam seus poderes e como eles chegaram daquele jeito que ele chegou em Teen Wolf, mostrou em Teen Wolf, né? Então eu resumi
um pouco sobre eles e falei um pouco sobre os poderes deles também. Falei quem é o mais forte aí, né? Dei até uma brincadeira aí, mas pra mim o Scott sim é o mais forte e poderoso daí de todos, né? Na minha opinião, claro. Eu sei que eu fiz uns vídeos de batalha, fiz que o Scott perdisse, mas ali é que era o resultado certo, né? Ali eu não tinha que colocar o porquê que eu não tinha que colocar, tipo assim, se eu falar tudo que se eu gostar do Scott, então sempre eu vou colocar o Scott em primeiro lugar. Mas nós sabemos que o Scott não é lá os alfa forte. Ele tem o potencial de se tornar um alfa forte, mas por enquanto ele ainda não é, né? Então essa foi a minha opinião e explicando um pouco sobre eles. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para geral. Valeu, rapaziada. Valeu, falou e fui.